Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de junho de 2025, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. Que o Senhor também, Senhor, possa estar alcançando as nossas crianças, que muitas já estão saindo de férias, Senhor, guardando, livrando. Aquelas que ficam em casa, que são maltratadas, abusadas, meu Deus, que não tem o que comer, não sei. Que o Senhor possa fazer algo, Pai, em prol das nossas crianças, Senhor, que eu te peço nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Josué 12, a lista dos reis derrotados. Diz assim: são estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Araba. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que o Senhor venha a ser exaltado, para que o Senhor venha a ser glorificado, meu Deus. Porque, Senhor, não é sobre mim, é sobre ti. Tudo é sobre ti, tudo é para ti, tudo é para teu louvor, é para adoração, para que Jesus ele venha a ser pregado em tempo e fora de tempo, como ele é, perfeito, maravilhoso, com a tua palavra simples, Pai, que liberta e que nos guarda. Amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Araba. Então a gente vê, né, que essa história aqui, ela vem desde a posse, né, que Deus falou para Josué assim, vai que eu estou contigo, né, você vai ganhar. Então ele foi guerreando. E a gente vê, né, que no último, né, na última terra, né, nas últimas lutas que ele teve, né, não foi fácil, mas teve terras até que tiveram gigantes, Nefilis, onde a gente pregou, mas Josué, ele foi ali, né, na força do Senhor e ele ganhou. E a gente vê, né, que nesse versículo 1, é reafirmada de novo a unidade da nação, né, de Israel ali, né, para estarem juntos, né? Ele diz assim, são estes os reis que israelitas derrotaram, ou seja, eles estavam juntos, os israelitas, demonstrando aqui a unidade do povo de Deus, tá? Porque os israelitas, ele era tido como uma nação, um só povo. No entanto, que quando um, né, errava, todos erravam. Quando um pecava, todos pecavam, ok? Então, isso é muito lindo, né? Mostrando de novo a unidade da nação do povo de Deus, né? E aí é reafirmada aqui nessa posse aqui, nesse limite de terra de Israel ao norte aqui, né? E a gente vai prosseguindo, né? Desculpa, a gente vê que esse capítulo 12 é um resumo, assim, né, da primeira sessão ali das guerras, de tudo que Josué havia alcançado, tá? Das vitórias dos israelitas ali, com Josué na frente, guerreando, né? E aí vai contar os reis que eles tinham derrotado. Vamos continuar. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroé, na borda do ribeiro. Deixa eu só marcar aqui. Oi. Ai, desculpa, eu fui atender meu filho, né? Então, vamos aqui. Aí diz assim no 2. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o ribeiro de Jaboque, o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Dos amonitas. Os amonitas, descendentes de Ló. Esses territórios incluem a metade de Gileade. Também governou a Araba oriental, desde o mar de Quinerate até o mar de Araba, o mar Salgado, até Bet-Seis de Monte, mais o sul, ao pé das encostas de Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos reafins. Reafins, vocês sabem, né? Que quando fala dos reafins, né? Eles estão falando daqueles povo grande, sabe? Vamos continuar. Refaíns, que reinou em Asterote, Edré,
Ele governou o Monte Hermon, Sucar, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, metade de Gileade, até as fronteiras de Sião, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, vamos lá no 6, Moisés, servo do Senhor, e os israelitas derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés. Aquelas tribos que ficavam antes do Jordão, tá? Então, eles vão ficar, e acabaram ficando lá com as suas famílias. A gente já estudou sobre isso também, né? Eles ficaram antes do Jordão. Deixa eu até marcar aqui para não esquecer. Antes do Jordão ficaram. E aí, são estes os reis de Josué e os israelitas derrotaram ao lado ocidental do Jordão, desde Baal, Gade, o vale da Líbano, até o monte Haloque, que o ergue a direção de si. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel e partindo-a entre elas. Então, era uma guerra mesmo assim de divisão, né? Onde as terras eram dadas para o povo de Israel devido a uma promessa, uma palavra, tá? De Deus, vocês vão herdar a terra que manda leite. A Serra Central, Cefalá, Araba, encosta das montanhas, desertos do Negueb, as terras dos Hetitas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Fariseus, dos Heveus, dos Jebuseus. São a terra dos povos pagãos, né? Que Deus havia, né, entregado na mão do seu povo, tá? A gente sabe que os Hetitas aqui, né, são os Gibeonitas, tá? Os Hetitas, né? Desculpa, os Heveus são o povo Gibeonitas que tá lá no capítulo 9, que, né, que enganaram Josué e fizeram uma aliança e eles passaram a ser servos de Josué. Também foram os únicos. E aí, o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron. Então, a gente vê que era muitos reis, tá? Muitos reis mesmo. O rei de Hebron, o rei de Jermute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gersa, o rei de Débora, o rei de Gad. Então, eles foram um estrago, eles saíram ganhando as guerras a qual Deus já havia falado que era deles, né? Então, igreja, a gente vê que Deus ele só vem reafirmar, né? Que se Israel estiver em unidade, né? Eles ganham, né? Porque Deus, na sua Decomanai, está com eles, né? Na unidade ali, todo mundo sem, vamos dizer assim, todo mundo na alinhação ali da lei, né? E dos mandamentos que Deus deu, né? Todo mundo na mesma ordem, sem desordem, né? Então, Deus abençoando o povo, tá? Então, é muita coisa, eles saem ganhando assim, e aí diz assim no 14, o rei de Armon, o rei de Arabe, o rei de Líbano, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapum, o rei de Afé, olha, são muita coisa, né? O rei de Afec, o rei de Lazon, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Ciprom, Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jequineá, do Camelo, o rei de Dor, Enefote, Dor, o rei de Goim, de Giglau, o rei de Tirza, né? 31 reis ao todos, né? Então, foram 31 reis, né? A qual o povo de Israel derrotou, né? Então, assim, é tremendo, né? O que Deus fez com eles. Então, assim, 31 reis eles derrotaram, tomaram posse da cidade. Então, assim, é algo que Deus tinha com o povo de Israel, era algo totalmente diferente. Então, as propriedades que eles entravam, as cidades, né? Propriamente dita, que eles avançavam, eles iam tomando posse, né? E eles iam expandindo, né? Ia expandindo assim, ia se alastrando, Aramandaçu, Decomandai, ia derrotando o cerco, acabando com tudo, né? E eles não tinham, assim, como eu posso dizer, não tinha muralhas como as muralhas de Jericó que segurassem ele, porque as muralhas de Jericó foram algo espiritual, que a gente sabe que eles rodaram ali durante 7 dias, no terceiro dia eles gritaram, era medo, né? Eles rodando. Pensa a pressão psicológica, eles rodando, e depois no 7º dia grita, pronto, as muralhas caem. Então, assim, é algo tremendo. Então, a gente entende, né, que aqui essa sessão aqui mostra, né, o resumo das vitórias dos israelitas, né, do povo de Deus ali, né, e das cidades que eles tinham sido derrotadas. Foram 31 cidades derrotadas,
Aramanassu de Comanai. 31 cidades derrotadas. 31 reis, né? Então, assim, mostrando que quando Deus promete, não é do nosso tempo, é no tempo dele, né? O tempo de Deus é difícil, nós temos promessas, igreja, que não é fácil, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tô debaixo de tanta promessa, mas a prova tá grande, né? E aí tem hora que a gente fala assim, meu Deus, até quando, né? Então, assim, o povo de Israel demorou quase 40 anos. Aqui a gente tava no 38, 39, até tomar posse todinha, né? Por causa da desobediência. Eu acho que também não deve estar do jeito que o Senhor quer, porque olha... E nós, igreja, e a gente tem que entender uma coisa. Você pode fazer campanha, você pode fazer voto, você pode pular, fazer o que for. Se não for o tempo de Deus, o tempo Kairos, perfeito de Deus, com o tempo Cromos, que é o nosso, não vai mudar em nada. Só vai vir no tempo de Deus. Tem hora que a gente chora, murmura, fala, reclama, mas é só no tempo de Deus, tá bom? E no tempo de Deus, né, Josué estava levando o povo ali para a terra prometida, né? Mas que Deus possa nos fortalecer para que a gente possa chegar nas bênçãos do Senhor, que são muitas. Eu já tô com quase 50, eu fiz 49 no mês passado, né? Já 12 de maio. E, Senhor, eu preciso viver as bênçãos do Senhor, né? Em nome do Senhor, ser glorificado. Fiquem na paz, tenham aí um final de semana abençoado aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.